pessoal, o professor Rony Charles. Estou aqui para mais uma das nossas dicas, né? Nossas dicas do Rony, nossas DRs. E a dica de hoje está relacionada à vigência das regras de licitação da nova lei das estatais, a Lei Federal 13.303 de 2016. Afinal, quando podem ser aplicadas as novas regras de licitação da nova lei das estatais? Bem, a nova lei das estatais ela traz diversas regras novas em relação ao regime sancionatório das empresas públicas e sociedades de economia mista, sejam exploradores de atividade econômica, sejam prestadores de serviço público. Ora, esse novo regime, de certa forma repetindo ou inspirado em algumas das regras do regime diferenciado de contratações, permite um procedimento mais flexível, algumas ferramentas como a contratação integrada, a contratação semi-integrada, a remuneração variável, o contrato para maior retorno econômico, além de diversas regras já vivenciadas no RDC. Permite também uma alteração na lógica da execução contratual em relação ao que nós tínhamos na Lei 8666 de 93, além de mudanças em relação ao impedimento de participar nas licitações e também ao regime sancionatório. Diversas alterações que tornam, sem dúvida alguma, o regime licitatório da Lei 13.303 mais moderno que o regime tradicional da Lei 8666 de 93. Mas essas alterações, ao ponto que apresentam-se como aperfeiçoamento, trazem também diversos desafios para a aplicação dessas novas regras, né? E uma das grandes questões envolvendo a nova lei das estatais, notadamente em relação às regras licitatórias, tem a ver com o momento para incidência dessas novas regras. Afinal, a partir de que momento podem ser aplicadas as novas regras de licitação da Lei 13.303, a nova lei das estatais? E o grande problema está relacionado à redação do artigo 91 da Lei 13.303, notadamente pela leitura do parágrafo 3º desse dispositivo. Vamos ver a leitura do artigo. Segundo o artigo 91, a empresa pública e a sociedade de economia mista, constituídas anteriormente à vigência desta lei, deverão, no prazo de 24 meses, promover as adaptações necessárias à adequação ao disposto nesta lei. E o parágrafo 3º acrescenta: permanecem regidos pela legislação anterior procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até o final do prazo previsto no caput. Daí surge a pergunta: quando podem ser aplicadas as regras de licitação da nova lei das estatais? Nós podemos ter pelo menos três correntes, se apresentam pelo menos três correntes que buscam interpretar o texto do artigo 91 acumulado com o parágrafo 3º da Lei 13.303. Para uma primeira corrente, a aplicação, por uma interpretação lógica, deve ser imediata. A aplicação é imediata das novas regras licitatórias para todas as estatais públicas. Para a segunda corrente, a aplicação do novo regime licitatório da Lei 13.303 só pode ocorrer 24 meses após o início da vigência da lei. Para uma terceira corrente, a qual nos filiamos, a aplicação dessas novas regras licitatórias, de acordo com a leitura do parágrafo 3º, deve respeitar um prazo, mas esse prazo não é de 24 meses. A referência do parágrafo 3º é ao prazo de adaptação. E esse prazo de adaptação, como diz o caput do artigo 91, pode ocorrer antes dos 24 meses. Vejam, o prazo de 24 meses para adaptação é o prazo máximo para adaptação. Mas a referência ao parágrafo 3º não é a 24 meses, mas ao prazo de adaptação, que pode ocorrer com 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano. Uma vez adaptada a estatal, empresa pública ou sociedade de economia mista, as novas regras licitatórias, ela já pode utilizar o novo regime previsto na Lei 13.303 de 2016 para as suas licitações e para os contratos decorrentes dessas licitações. Cabe ainda uma outra pergunta, né? Uma pergunta que está implícita, porque como a Lei 13.303 abre a oportunidade para que as estatais publiquem seus regimentos internos de licitação, regulamentando ainda alguns temas que não são esmiuçados pelo legislador, caberia a discussão. Ora, esse prazo para adaptação exige a publicação do respectivo regimento interno de licitação? Ora, sobre isso, recentemente,
A Advocacia Geral da União, através de parecer de sua consultoria jurídica junto ao Ministério do Planejamento, emitiu parecer definindo que a aplicação das regras de licitação da Lei 13.303 de 2016 as suas regras são auto-aplicáveis, independente, inclusive, da publicação do respectivo regimento interno de licitação. Esse parecer, de autoria da colega Carolina Scherer, defende que o regime licitatório da Lei 3.303 é auto-aplicável e que é permitido, dentro do prazo de 24 meses, a decisão de adaptação pela estatal e aplicação do novo regime, independente da publicação do respectivo regimento interno. Vejam que esse parecer da Advocacia Geral da União abraça a terceira corrente interpretativa que define que a aplicação do novo regime licitatório pelas estatais pode ocorrer antes do prazo de 24 meses, desde que haja decisão administrativa de adequação ao novo regime licitatório. E essa adequação, inclusive, não torna imprescindível a publicação do regimento interno. Nesse sentido, inclusive, estatais importantíssimas no país, como a Infraero, já vêm adotando o novo regime licitatório da Lei 3.303/2016, mesmo antes da publicação do seu regimento interno, notadamente para aquelas licitações de contratos em que as regras previstas pelo legislador já são suficientes, já que elas são auto-aplicáveis. Essa era a nossa dica de hoje. Bons estudos, boa sorte, pessoal!